Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma série do canal, Rafael Guarnier. E é muito poderoso, podermos estar aqui nos preparando para gravar mais uma série. E essa série que nós vamos gravar a partir de hoje vai ser uma sequência de 7 mensagens, 7 mensagens. E o tema dessa série é o desvendar dos mistérios do reino. Toda a nossa série vai estar baseada no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13 desse Evangelho. E vai ser poderoso para a minha vida, poderoso para a sua vida. Acabamos de gravar a série Apocalipse Now e pregamos o Evangelho da salvação, sim, mas quando as pessoas aceitam essa salvação, elas têm que começar a desvendar os mistérios do reino, que levarão essas pessoas a tomarem posse de tudo aquilo que nós vimos no livro de Apocalipse, tudo aquilo que está reservado aos vencedores, aquele que vencer. Então nada melhor do que começar falando sobre os mistérios desse reino que está reservado para nós. Amém? Então vamos lá começar. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Então vão ser 7 mensagens, são 7 parábolas, e hoje, logicamente, que a gente vai levar um tempinho maior, porque eu tenho que explicar. Vou explicar para vocês a ideia dessas parábolas e o porquê dessas parábolas, ok? Então vamos lá? Bom, primeiro quero te dizer que Mateus, o Evangelho, foi escrito pelo próprio Mateus, também conhecido como Levi. Ele era cobrador de impostos, ele mesmo fala isso lá no capítulo 10, verso 3 do livro de Mateus. Esse livro provavelmente ele foi escrito na Judéia entre os anos de 37 e 40 depois do nosso amadíssimo mestre, depois da sua ressurreição, depois de Jesus Cristo. Ele foi escrito depois da ressurreição e antes da queda do templo, tá? Antes da queda do templo. E esse evangelho é conhecido como o evangelho do reino mesmo, O evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho do reino. E ele prova que Cristo é o Salvador, o nosso Cristo é o Messias, ok? Então, só para você entender o contexto aqui, do que a gente vai falar, no capítulo 12 desse evangelho, você vai ver que Cristo vai ser totalmente rejeitado pelos mestres judeus, pelos fariseus. Ele vai ser totalmente rejeitado, vai ter um clímax ali na rejeição do mestre. E aí a gente vem para o verso 1 do capítulo 13 e ele já começa de uma maneira poderosa. Então vamos a ele. O subtítulo da minha Bíblia aqui diz assim, a parábola do semeador, que é a primeira das 7 parábolas que nós vamos ver nesse capítulo aqui 13. Então, um capítulo de Mateus e a gente vai fazer 7 mensagens. Tamanho é o poder implícito aqui nesse capítulo. Amém? Muitas coisas para nós falarmos aqui. Então, eu vou começar assim. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. Já nesse verso 1, e hoje a gente vai ler do verso 1 ao verso 23, que é onde termina essa primeira parábola, a parábola do semeador. Já nesse verso 1 aqui a gente tem coisas poderosíssimas para destacar. Quando fala aí que ele sai de casa, na realidade ele está saindo de Israel. Não que ele está saindo literalmente do território de Israel, mas ele está abandonando o povo israelita. Ele, na realidade, não abandonou. Ele foi rejeitado por esse povo, o que leva ele a não ter outra opção. Uma vez que ele foi totalmente rejeitado, não lidar essa situação não deixa outra opção para ele a não ser rejeitá-los, a não ser abandoná-los. Ok? A gente pode ver isso lá no mesmo livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 6. E quando ele fala assim, e assenta-se junto ao mar, esse mar representa o mundo gentil. Eu, você, e todos que não são judeus, ok? Esse mundo gentil a gente pode ver relatado lá em Daniel 7:3 e Apocalipse 17:15, o nosso livro Apocalipse, maravilhoso, E então, a partir desse momento aqui, desse início, ele vai começar a falar o que nós chamamos de as parábolas do reino. As parábolas do reino. E você já vai entender por que ele falava em parábolas. Certo?
Essas parábolas, elas são reveladas à igreja, aos discípulos, e não aos judeus. Logicamente que havia, no meio ali dos discípulos, muitos deles eram judeus. No entanto, eram judeus que já tinham aceitado ao Mestre como Messias. Certo? Então agora essas parábolas elas vão ser reveladas à igreja, ok? As parábolas era então para os discípulos e não mais, agora ele não mais trabalharia com os judeus. Eu gosto muito de falar dessa passagem também, né? Se você abrir a sua Bíblia aí, virar a página em duas paginazinhas aí, Mateus 15, a gente vai chegar na mulher cananeia, né? A mulher cananeia. Então ela é a mulher chamada cananeia, ou cirofenícia, e ela reconhece, né? Ela não é do território da Judéia, né? Ela não é judia, e ela vai reconhecer o Senhor como o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Ela vai dizer assim, ó, se estão dizendo que se você realmente é quem estão dizendo acerca de você, acerca do Senhor, eu quero as migalhas. Ela está dizendo mais ou menos isso aqui, ó. Já que você veio para um povo e esse povo te rejeitou totalmente, o pão que está servido para eles, eles não quiseram, eu aceito as migalhas. Eu sou como uma cachorrinha, como o Senhor falou. E cachorrinho diz de animal doméstico, né? Animal que você pode domesticar, animal que fica com você, animal que está junto, certo? Então, a partir daquele momento, de Mateus 15, da mulher cirofenícia, da mulher grega, abre-se a porta que nós conhecemos como a porta da graça, para nós podermos ter acesso àquilo que o nosso Messias veio fazer por nós numa cruz. Amém? Então, tanta riqueza de detalhes já nesse primeiro versículo, né? Então, quando ele diz, repetindo, quando ele diz que saiu de casa, ele está saindo do meio do povo dele. Ele é judeu e ele está saindo da casa. Ele está saindo de casa. E ele está chegando no mar. Esse mar somos nós, os gentios. Amém? Aleluia. Verso 2. Verso 2. E ajuntou-se a muita gente, né? E ajuntou-se muita gente a ele. Muita gente de todos os territórios, todas as línguas, povos e nações, né? Ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ele estava num barco, né? Ou seja, ele estava no mar. O barco ele está no mar, mas ele não pertence ao mar. Nós estamos no mundo. O mar representa o mundo, mas nós não estamos no mundo sim, como aquele barco estava no mar. Então nós estamos inseridos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Assim como aquele barco não pertencia ao mar, ele só estava ali, mas não pertencia. É dessa mesma maneira na minha vida e na sua vida. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. A igreja não pertence a esse mundo. A igreja é o ló que faz com que o Senhor não derrame a sua ira como ele derramou sobre Sodoma. Ok? Então guarde isso. Nesse verso 2, então, né, quando ele diz que foi para o barco, né, ele foi para o barco, ou seja, ele abriu mão do seu povo, ele abriu mão dos judeus. Na realidade, abriram mão dele, né, do nosso mestre, e ele veio agora. Ele veio habitar na igreja, ele veio habitar nesse barco. Amém? Então, o rei do reino celestial, Cristo, após ter deixado os judeus, revela as parábolas do mistério do reino para nós, a igreja, que estamos no mar, estamos no mundo, mas como aquele barco, nós não fazemos parte desse mundo. Amém? Agora ele vai dizer no versículo 3, ó, verso 3, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo. Agora ele vai dizer, né? Falou quem? Falou a multidão. Falou a multidão. Né? Falou a igreja de hoje. Continua falando até hoje. Amém? E aí o nosso mestre vai dizer, eis que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear.
Essa primeira parábola, a parábola do semeador, é diferente de todas as outras 6 parábolas que a gente vai ver nos próximos vídeos. Né? Essa primeira parábola aqui, a gente não vê o termo que a gente vê nas outras 6 parábolas. Né, as parábolas que vão dizer dos mistérios do reino. Por quê? Se você for dar uma olhadinha nas outras 6 parábolas, eu te peço que não faça isso, deixa pra gente ir acompanhando juntos aqui. Mas se você quiser, também pode ler à vontade, e é uma benção a gente ler a Bíblia, né? De maneira alguma eu quero te pedir de fazer isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, esses vídeos são justamente para fazer você ler a Bíblia, ter intimidade com essa palavra. Amém? Mas quando nas outras parábolas, você vai ver que existe um termo que ele sempre usa. Olha assim, ele vai dizer assim, ó, o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Só que nessa primeira parábola aqui, a parábola é quando o reino, na realidade, ele está começando aqui, né? Ele está começando a desvendar os mistérios. Então o reino ele vai começar a partir da segunda. O reino em si que ele está falando aqui, ele vai começar a partir da segunda parábola. Nessa primeira aqui, o Senhor, ele é o próprio semeador, ele sai para semear. Então, ele, o próprio Senhor, ele vai sair para semear. Né? A semente ainda não havia crescido. Ele está semeando, a semente não havia crescido. Certo? Se você for lá nos versos 4, capítulo 4, perdão, verso 17, só virar umas páginas aí, você vai ver o que eu estou falando. Ó. Capítulo 4, verso 17. Olha lá. Capítulo 4, verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Né? Está próximo o reino dos céus. E aí ele é o próprio semeador. Você pode ver isso no mesmo capítulo que nós estamos lendo, capítulo 13, no verso 37. Olha lá, verso 37, vira a página aí que você vai ver isso. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, é o próprio Cristo que é o semeador. Não queira fazer aquilo que é papel de Cristo fazer. Coloque-se no seu lugar como cristão. Amém? É dura essa palavra, parece dura, mas é uma palavra da verdade. Nós queremos muitas das vezes fazer aquilo que Cristo já fez. Nós não precisamos fazer aquilo que já está feito. Certo? Eu me perdi, verso 4, né? Verso 4, estamos no verso 4 agora. Então ele está dizendo que no verso 3 que o semeador saiu a semear, e no verso 4 ele está dizendo assim, ó. Aí é o próprio Cristo que vai dizer agora, até o verso 9, é só palavras do mestre. Então olha lá. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. Quando ele diz acerca dessa semente aí, uma parte da semente, essa semente são as palavras do reino. Você pode ver isso lá no versículo 19, né? Olha lá, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, então essas sementes são as palavras do reino. Né? Então, essas palavras contêm o Senhor como vida, como fonte de vida eterna. Essas palavras do reino vão conter o Senhor como fonte de vida eterna. Quando fala que as aves vieram as aves, essas aves representam aquilo que é do maligno. Aquilo que é do maligno. E comeram-na. Então, esse verso 4, quando fala que caíram à beira do caminho, essa beira do caminho fala de um chão endurecido pelo trânsito. Por que é o caminho onde as pessoas passam? E é normal, é natural, quando você, por exemplo, anda no interior do Brasil, né? Eu, por exemplo, tenho parentes em Alegre, né? Rive, mais especificamente no Espírito Santo, num distritozinho chamado Rive, e lá o chão ainda alguns lugares o chão é batido ainda de terra. Só que o chão, quando é caminho, ele se torna endurecido. Então, quando ele fala assim, ó, caiu e uma parte da semente caiu junto ao caminho, é porque caiu num lugar endurecido pelo trânsito do mundo, né? Endurecido pelo trânsito do mundo, um lugar de difícil penetração para as sementes, né? Um coração duro.
É um coração duro pelas coisas mundanas, ou seja, é um coração que não se abre para a palavra do reino, conforme a gente já leu lá essa palavra do reino que está no verso 19. E as aves, como eu já falei, representam o maligno, que arrebata a palavra que foi lançada no coração das pessoas. Certo? Então, caiu junto ao caminho e vieram as aves, ou seja, veio o maligno e arrebatou e comeu essa palavra que foi lançada nesses corações endurecidos. Verso 5. E outra parte caiu em pedregais. Outra parte caiu em pedregais. Trava-língua, né? Esses pedregais, onde não havia terra bastante. São lugares com pouca terra, né? E logo nasceu, porque não tinha terra funda. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Biologicamente falando aqui agora, né, acerca um pouquinho dessa germinação, quando o vegetal ele não encontra aquela quantidade de terra apropriada para que ele possa se desenvolver, utilizando o sustento que ele tem dentro das sementes, né, que nós chamamos de cotilédone, aquilo ali, aquela massinha que tem dentro do feijão, por exemplo, é o que o vegetal vai usar, ele vai utilizar aquela sementinha do feijão, ele vai utilizar para poder crescer até botar a primeira folhinha para fora da terra. E a partir do momento que ele bota a primeira folhinha para fora da terra, ele começa a fazer fotossíntese. Quando tem pouca terra, o vegetal é obrigado a crescer rápido. É mais ou menos aquela ideia de você plantar o feijão, a sementinha do feijão, no algodão. Como ele não encontra terra, ele germina muito rápido. Só que ele germina sem um sustento. Né? Não é duradouro essa germinação. Ela não consegue resistir muitas das vezes. Você mal consegue tirar ela do algodão e colocar ela para a terra. Por quê? Porque ela não tinha nutrientes ali para crescer. Então, quando ele fala aqui nesse verso 5, né? Caiu em pedregais, ele está falando de lugares que não tem muita terra. Ou seja, o coração recebe a palavra, mas recebe de uma maneira superficial, não é aprofundado. Né? Então tem pedras, tem muitas pedras, né? Então o que seriam essas pedras? Eu vou dar uma relação para vocês de algumas. Por exemplo, pecados ocultos, coisas que a gente esconde, né? O desejo nosso pessoal se sobrepondo ao desejo daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, né? O desejo do Senhor para nós, os interesses próprios, né? Os interesses próprios, a autocomiseração, isso é terrível nos dias de hoje. Pessoas que se sentem, né, têm pena de si mesmas, como se elas fossem coitadas, como se elas fossem oprimidas o tempo todo. Isso é uma estratégia, irmãos, demoníaca, é uma estratégia do inimigo para manter as pessoas vítimas. Isso é uma estratégia, tem um monte de cristão caindo nesse tipo de conversa. Nós precisamos ter cuidado quanto cristãos, nós não somos vítimas, nós somos filhos do rei, nós somos possuidores das bênçãos do reino. Nós não somos independentes se você é alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, seja lá a sua situação, irmãos. As suas situações, perdão, em nome de Jesus, repreenda da sua vida todo esse espírito de autocomiseração. Você é filho do rei. Amém? Então tudo isso vai impedindo que essa semente crie raiz. Amém? Verso 6. Mas vindo o sol, e aqui não é o sol da justiça, tá? Vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Esse sol é o sol que a gente conhece na nossa vida como as aflições dessa vida. Você recebe uma palavra, mas as aflições são maiores e você perde. Vêm as aves e comem aquela palavra que você recebeu. Essa semente, né, é perdida com muita facilidade porque ela não tem raiz. Então, o sol ele vem e ele também promove uma perseguição. Como nós cristãos temos sido perseguidos no Brasil como nunca antes. Antes nós éramos considerados bitolados, alienados, nós éramos considerados
bíblias, né? Ah, isso aí, esquece, só quer saber de Bíblia, é maluco. Era assim que nós éramos vistos. Hoje, temos muitos pastores que têm se levantado em várias áreas no Brasil para defender os evangélicos, para se posicionar até politicamente falando, e isso tem incomodado de uma maneira intensa os governos, né? E vocês sabem do que eu estou falando, né? Não vou entrar aqui no mérito, mas a gente tem acompanhado muito isso. Um dos maiores representantes desse tipo de defesa é o pastor Silas Malafaia, e vocês têm acompanhado a perseguição que ele vem sofrendo e que ele já sofre há muito tempo, né? Então temos que ficar atentos para isso. Então esse sol é a aflição, é a perseguição, é o calor que faz secar a semente. Se a semente ela é plantada numa terra boa, o sol só vai contribuir para o seu crescimento, né? Uma vez que ela tenha uma quantidade ali, as raízes estejam aprofundadas de modo que consigam pegar água, o sol é maravilha. Agora, se não tem raiz, se não tem como pegar água, o sol queima. Aleluia, você está entendendo? Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Esses espinhos é a ansiedade, que um mal tão comum do nosso século, e principalmente nesse período que estamos aí de pandemia. Pessoas ansiosas, tendo crise de ansiedade, tomando remédios. E eu não estou aqui julgando se você está precisando tomar um tipo de remédio para dormir. Irmãos, pelo amor de Deus, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos medicamentos, glória a Deus. Mas precisamos voltar a nossa mente para Cristo. Amém? Outro problema, a sedução das riquezas. E eu não estou dizendo aqui que crente não pode ser rico. Pelo amor de Deus, eu quero ser rico. E eu profetizo riqueza sobre a minha vida, riqueza sobre a sua vida. Amém? Agora a questão é, a partir do momento que você for rico, aonde estará a palavra de Deus na sua vida? Ela se tornará secundária por conta das riquezas, ou as riquezas que o Senhor te entregar vão servir para o reino de Deus se expandir? Eu não estou dizendo que você não pode desfrutar da riqueza que o Senhor vai te dar, mas essa riqueza, em primeiro lugar, tem que fazer com que o reino de Deus se expanda. Amém? Então entendam isso, pelo amor de Deus. E tudo isso, né? A ansiedade e a sedução das riquezas impedem essa semente de crescer. Verso 7. Verso 7 não. É verso 7, né? Não, verso 8 agora. E outra semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30, como nós temos lá no verso 23 também, né? Temos no verso 23 também vai dizer isso. Ou seja, esse verso 8, quando a semente cai numa terra boa, uma terra que está aberta, um coração que está aberto para receber essa palavra, né? Um coração que entrega cada centímetro do terreno para que a semente vá criando raízes, vá se enraizando, né? Vai fazendo aquilo que ela foi predestinada a fazer. Irmãos, não tem como você não receber a palavra, você não crescer e você não dar frutos, como nós temos visto lá, como a gente pode ver, lá no versículo 23. Amém? Então isso é poderoso, isso é tremendo. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui o Senhor Jesus está fazendo uma referência aos judeus. Ele está dizendo assim, ó, eu estou na igreja agora e eu estou falando para os gentios. E quem tem ouvidos, ouça, porque o povo de Deus, os judeus, rejeitaram. Então quem tem ouvido agora, quem tem ouvidos, ouça. Certo? Verso 10. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Por que você está falando para esse povo por parábolas? Por que você está falando agora para os gentios por parábolas? Não é isso que os seus discípulos ali estão lhe perguntando. Verso 11. E ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado o conhecer, né? É dado conhecer os mistérios do reino, né? Os mistérios do reino dos céus. É isso que a gente está fazendo nessa série. Conhecer os mistérios do reino dos céus, né? Mas a eles não lhe é dado. Não lhe é dado conhecer dos mistérios para os judeus,
certo? Não é dado o conhecer dos mistérios para os judeus. O judeu até hoje ele não tem conhecimento sobre o reino dos céus. Logicamente que, como eu falo aqui, eu já tenho falado em outras séries, a gente vai ter judeus sim que têm muito conhecimento, que são judeus messiânicos, né? Aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas todos nós sabemos que é uma minoria, né? Uma minoria que vai estar com seus olhos fechados aí, os seus olhos cerrados, né? Vamos dizer assim, até que o anticristo, lá em Apocalipse, como nós já vimos, ele quebre o pacto, conforme está escrito em Daniel também. Ele vai fazer um acordo com o povo judeu durante 7 anos, mas ele vai quebrar o acordo na metade do período, né? Nos 3 anos e meio ele vai quebrar o acordo, e aí que vai ter um grande despertar dos judeus, porque eles vão se ligar que na realidade aquele ali não é Cristo, né? E o acordo que vai ter sido feito com eles vai ser quebrado. Verso 12. Porque aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quem é aquele que tem, gente, aqui? Aquele que tem é quem recebe e segue o rei. Ou seja, quem tem a mim, quem segue a mim, quem recebe a minha palavra, né? E quem é aquele que não tem, né? Aquele que não tem são aqueles que, os judeus, por exemplo, e aqueles que não recebem a palavra, ainda não receberam a palavra, são aqueles que não têm, certo? Então, até o que tem lhe será tirado. Se tem paz, essa paz lhe será tirada. Se tem angústia, essa angústia só aumentará, certo? E essa abundância aqui que ele está prometendo é a revelação do reino, é o que nós estamos tendo agora, a partir dessa aula, nessa série. É a abundância da revelação dos mistérios do reino. Amém? Verso 13, acompanha comigo aí, verso 13. Porque isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, os judeus vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Na realidade, Paulo vai falar em Romanos que o coração deles foi cerrado para que ele pudesse tratar daqueles que ele quer alcançar agora, ou seja, o outro rebanho que ele tem para alcançar, que ele fala em João também. O próprio Cristo vai falar isso em João. Né? Versículo 14. Antes, nesse 13 aí, quando ele fala assim, ó, por isso eles falam por parábola, aí lá na frente ele vai falar assim, vendo não vem, você tem lá em Deuteronômio 29, 4, uma referência para isso. Deuteronômio 29, 4, ok? Verso 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Isaías 6, versículos 9 e 10. Isaías 6, versículos 9 e 10. Lá no verso 15, lá em cima, aqui na minha Bíblia é lá em cima, né? Não sei na sua aí, de repente a sua Bíblia é diferente da minha, pode ser em outro lugar. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Ou seja, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos. Amém? Aqui endurecido, ele está falando aqui que ninguém queria ouvir, porque o coração deste povo está endurecido. Algumas traduções vão dizer assim, ó, porque o coração desse povo está gordo, está farto de um monte de coisa e não tem mais espaço para ouvir, está farto da lei, está farto de uma série de conhecimentos que eles acham que é o principal para eles e eles não conseguem mais ouvir aquilo que eu estou falando. Amém? Quando ele fala assim, ó, fecharam seus olhos, João 9, né, versos 39 e 41 também vai falar disso, né, de fechar os olhos. Então, nesse verso 14 e 15 aqui, a gente parece que é uma ideia contrária, né? Na verdade, ele fala por parábola, porque ele fala justamente para que não entendessem. Ué, Rafael, mas se o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam o reino,
Ele está falando aqui que não entendessem para quem? Para os próprios judeus, que estavam com seus corações cheios, seus corações gordos. Em algumas traduções vai dizer isso. Então eu quero te dizer, irmão, que se você ouve a voz de Deus, você é um privilegiado. Você é um privilegiado por ouvir essa voz. Amém? Irmão, você não tem noção de como nós somos privilegiados. Dá um glória a Deus aí para beber uma aguinha aqui. Então vamos lá. Verso 16. Verso 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Esse bem-aventurado aqui está relatado lá em Lucas também, né? Lucas 10, 23, Mateus 16, 17. Lucas 10, 23 e Mateus 16, 17. 17, verso 17 agora. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. É o que eu falo sempre, né? Muitos profetas e justos. O que nós temos a oportunidade de ter revelado, nos ser revelado hoje, os principais personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, irmãos, queriam ter essa revelação e não tiveram. Você tem noção do quão privilegiado nós somos? Verso 18. Escutai vós, pois a parábola do semeador. E agora, especificamente aqui, ele vai falar da parábola do semeador. Essa mesma parábola você encontra lá em Marcos 4, versos 13 ao 20, e Lucas 8, versos 11 ao 15, ok? Então agora, especificamente, já encerrando, ele vai falar da parábola do semeador. Estamos encerrando a nossa aula também. Ouvindo alguém a palavra do reino, ou seja, o que ele está semeando? A palavra do reino. E não entendendo, vem o maligno, vem o diabo, como nós podemos ver nos versículos 38 e 39 desse mesmo capítulo. E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho, como nós já falamos lá, né? Junto ao caminho, lá no verso 4. Verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas o que nós falamos? Que não tem raízes fortes, né? Olha o verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Algumas traduções vão dizer assim, logo tropeça. Não é só que se ofende, mas tropeça também. Certo? E você pode ver isso lá em Mateus 11, verso 6. Amém? Você pode ver também aqui no versículo 57 desse mesmo capítulo 13. E você pode ver em João 6, 61. Essa ofensa aqui, né? Essa queda. Verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, como nós falamos lá, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra se torna infrutífera. Você vê lá isso também em Mateus 10, versos 34 ao 38. E finalizando essa nossa primeira aula, né, essa nossa primeira parte, né, dessa nova série nossa, e eu espero que você seja tremendamente abençoado com essa série, né, e seja fortalecido na sua fé, irmãos, entenderam? Porque conhecer o desvendar dos mistérios do reino é para nós. A série, o desvendar dos mistérios do reino é para nós. Amém? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra, é essa terra, a terra que está aí, esse coração, o seu coração, boa terra, é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Você dá fruto. Amém? E um produz 100, outros 60, outros 30. Dê fruto de acordo com a sua capacidade. E não se frustre, porque uns dão 100 e você está dando 30. Irmãos, como é poderoso. Ainda que você dê um fruto,
assim como na parábola dos talentos, né? Ainda que você multiplique o seu talento através de alguém, você é poderosamente recompensado, você será poderosamente recompensado por Deus. E nós já falamos disso lá no Apocalipse Sinal. Amém? Essa foi a nossa primeira parte aí dessa série poderosa que mudará a sua vida. Amém? Mudará a sua vida, mudará o seu jeito, a sua maneira de ver os mistérios do reino de Deus. Amém? Vamos desvendar esses mistérios em 7 mensagens e essa foi a primeira. E eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado. Senhor, nós queremos te louvar nesse dia tão poderoso, Senhor. Muito obrigado por mais essa série, muito obrigado pelo desvendar desses mistérios, que são os mistérios do reino, Senhor. Quero te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um que está assistindo essa mensagem nesse momento, Deus. Não importa se agora ou quando nós gravamos ou no momento que eles estiverem assistindo. Que eles possam ter noção do quão precioso é frutificar acerca do reino, falar do reino e poder saber, né, o desvendar desses mistérios que nos farão herdar os nossos galardões no tribunal de Cristo. Seja abençoado, irmãos. Leia esse trecho novamente de Mateus 13, né, dos versículos 1 ao 23, mas leia de uma maneira diferente agora. Amém? Fique com Deus e até terça-feira, né, onde nós estaremos falando da segunda parábola. Então falamos da parábola do semeador e terça-feira, falaremos da parábola do joio. Amém? Então fique com Deus e até a próxima terça, onde estaremos falando da parábola do joio. E você vai ver uma forma diferente, né, de se falar dessa parábola, talvez que você nunca tenha ouvido antes. Fique em paz, até a próxima. Tchau, tchau.